Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei sobre o tema hábitos e as plantas, o hábitos, que é discutido, o hábito. Inclusive é um dos caminhos que um número grande de fisiologistas, de estudantes de botânica, chama a atenção do hábito como algo importante para o desenvolvimento dos seres, para a compreensão da evolução, da teoria da evolução das espécies e assim por diante. Então vamos ver o que os mestres de filosofia, de ciência, de psicologia falam sobre hábitos. Olha como é que eles definem do hábito. Todo ser vivo tende a conservar as modificações recebidas, todas, tende a conservar as modificações recebidas. O Darwin mesmo chama a atenção que essas modificações recebidas vai fazendo ele alterar, esses hábitos vai fazendo ele alterar. Ele chama a atenção muito para isso. Normalmente é quase uma aceitação quase que geral da maioria dos cientistas. Toda atividade realizada ou impressão recebida deixa no espírito um traço mais ou menos profundo, capaz de ser revivido. Já eu começo a chamar a atenção. O hábito, você começa repetindo o hábito, ele vai deixar uma impressão, que essa impressão vai ser passada para o corpo espiritual da planta, no caso nós estamos falando da planta, o corpo espiritual da planta. Quando essa planta morre, adquiriu essa nova informação, ela tinha uma série de coisas e agora mais essa que adquiriu, ou fortaleceu essa que já existia. No hábito dela pode ser só fortalece. Quando ela volta com mais facilidade para esse hábito ser praticado, para essa tendência ser mostrada, e aí ele vai formando coisas adquiridas. Já entra na discussão do princípio inteligente, como se fosse equivalente a discutir a alma das plantas. Daí a possibilidade do hábito, que pode ser considerado como uma disposição adquirida pela repetição para conservar ou reproduzir com facilidade crescente atividade exercida anteriormente. Ou seja, se uma atividade já foi exercida anteriormente por esse princípio inteligente, quando ele volta, é muito mais fácil esse hábito agora dar certo, porque não é mais o primeiro ato, é uma consequência. E quem estuda atos sem levar em conta hábitos, sem levar em conta o princípio inteligente, é como se ele estivesse sempre começando, porque a primeira vez, é como se fosse a primeira vez. Só que não, às vezes é milhares de vezes que já aconteceu. Por isso que passa a ser uma informação que vai ficar daquele ser. Vamos para frente para poder explicar isso melhor. É uma maneira de ser permanente, adquirida pelo indivíduo e que afeta o seu equilíbrio total. Então o hábito vai afetar o equilíbrio total. Por isso que tem a atenção, depois vem o hábito. E esse hábito adquirido, ele passa informação lá para o princípio inteligente. Se esse princípio inteligente já tem essa informação, é muito mais fácil se exercitar. É muito mais fácil. É como se a plantinha já tivesse tendência. Isso serve para animal, para planta, para o homem, tudo, mas no outro caso nós estamos falando da planta. Ela já tem tendência. Aí, o que é que a gente chama a atenção? O instinto, que é diferente. O instinto é uma disposição primitiva e inata, enquanto o hábito é uma disposição secundária e adquirida.
O instinto é, em suas linhas gerais, imutável, comum a toda a espécie, ao passo que o hábito é variável e particular aos diferentes indivíduos. Olha o que eu estou chamando a atenção, que nós vamos discutir depois no outro capítulo. Eu estou chamando a atenção uma coisa que normalmente os botânicos não discutem. As plantas também têm instinto. Não tem na plenitude do animal, porque ela ainda no estágio evolutivo, ela está treinando sensações. Ainda não está, ela tem que dominar as sensações, é a parte das plantas. Os hábitos se acham relacionados com as tendências. Quanto mais tendência já tiver aquela planta, ou seja, mais já praticou aquilo, mais fácil vai ficar adquirir esse hábito. Eis porque os hábitos só se formam quando corresponde certas especialidades inatas do indivíduo para adquiri-los. E quanto mais antiga for a sua origem, mais frequente o seu exercício. Ou seja, se aquele princípio inteligente, ou seja, se uma planta é trepadeira, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, uma que já foi 20 vezes, é muito mais fácil o hábito para ela, em termos de ser trepadeira, do que uma que está sendo pela primeira vez. Porque essa informação, toda informação adquirida é sua. Todo o trabalho que você fez é seu. A escolha se vai fazer bom ou ruim é tua, mas é seu. Então todo o amor praticado por você é seu. Todo o bem praticado por você é seu. Mas toda a ruindade praticada por você também é tua. Precisa ter cuidado. Os hábitos só se fortalecem e progridem pela ação do exercício. Quanto mais prática do hábito, mais se fortalece. É o exercício, é treinar. A gente diz, é preciso treinar. Nós temos que ter conhecimento que tudo é treino. Para você aprender a dirigir, a andar, a escrever, é treino. Para você também aprender a amar, é treino. Ser bondoso, ser caridoso, é treino. E as plantas vai treinando no hábito até virar uma coisa dela. O instinto, hábitos milhões de vezes adquiridos, repetidos, que já ficou. Não é só repetições, mais uma série de transformação. Porque a proporção que ele vai repetindo, vai havendo uma série de transformações. Porque não tem como ser a transformação se não houver a repetição primeiro. Mas se ficar só repetindo, não adianta. Tem que ter a transformação para justificar essa repetição. Porque se você está adquirindo o hábito, tem a sua razão para isto. A atenção e o interesse, a atenção, que é primário, e o interesse, agora é tipo vontade, e o interesse desempenham um papel na aquisição dos hábitos. Para ter hábito, você tem que ter atenção e interesse. A planta tem que chamar a atenção daquilo e repetindo. Vai o interesse dela para aquilo, como um mecanismo, às vezes, de defesa dela, de sobrevivência, e aquilo vai adquirindo. Por isso que a dificuldade, às vezes, faz o crescimento. É assim que funciona, em toda a natureza. É assim no homem, no animal, e é na planta também, e nos seres mais inferiores. Os hábitos adquiridos podem ser perdidos. Um hábito adquirido pode ser. É diferente do instinto, que pode ser aperfeiçoado, mas não pode mais ser perdido. Ele diz, os hábitos adquiridos podem ser perdidos. Perdido como? Pelo desuso, não faz uso mais. Ou pela substituição por outro. Outro hábito pode substituir aquele. Ele não precisa mais daquele. E para.
É igual o vício de fumar. Tem gente que para de fumar e fica viciado em chupar bala. É assim que funciona. Ele substituiu por outro. E o desuso, ele para aquele hábito. O hábito é assim para o homem. Beber, bebe, bebe, bebe. Aí parou de beber, ele perde o hábito. É assim que funciona. A droga é assim também, o hábito. Mas o hábito também da gente criticar. Quando para de criticar, você melhora. Você perdeu o hábito. Você tem que entender isso. É uma lei para o universo inteiro. O hábito é um instrumento de progresso. O hábito é para progredir. Nós estamos aqui para progredir. É um grande meio de adaptação. Vai se adaptando e vai progredindo. A evolução é progresso. É assim que vai evoluindo. Como é que o princípio inteligente que começou lá simples vai evoluindo? Como é que Allan Kardec descreve isso? Diz, olha, há uma ligação entre o átomo e o arcanjo, tudo se encadeia no universo. É assim que ele fala. O sujeito pensa que o ser angelical começou como angelical? Não, ele vem. Ele foi lá atrás, foi homem, às vezes foi grosseiro, fez besteira, viveu experiências de animais, viveu experiências de plantas, e assim por diante. Quando um ser chega a ser angelical, a caminhada dele é muito longa, é muito extensa. Por isso que quem tem muitas experiências reclama menos, lamenta menos, perdoa mais e ama mais. É assim que funciona. Permite evitar recomeços perpétuos. Se o fruto de nosso esforço se perdesse, fica gravado no nosso perispírito ao longo da nossa evolução. Então, por isso que ele vai ficando gravado. Ele vai, progresso. Se ele começasse agora, numa encarnação, se ele começa agora, como algumas teorias filosóficas, o espírito do homem começa agora. Então, ele vai, tudo é novo, é o primeiro ato, o segundo ato. Não, não é. Na maioria das vezes nós estamos repetindo milhões de vezes. Milhões de vezes. Não é assim. A criancinha, quando nasce, ela já sabe mamar. A mãe colocou ali o mamilo, ele começa a mamar. Ele já treinou, esse princípio inteligente já treinou milhões de vezes o ato de mamar. Não começou agora. Isso é repetição. Se fosse a primeira vez, era complicado. Então, vem adquirindo. É preciso muito treino. Muito treino. E nós temos que conscientizar isso. Treina, amor, a paz, a bondade, a alegria. É treino. O hábito faz com que nada se perca, vai criando tendências. O hábito vai criando tendências. Olha, eu peguei aqui algumas coisas que servem para a gente ver o hábito. Você imagina, por exemplo, olha uma planta dessa aqui, no mangue. Olha a dificuldade que ela tem para viver essa experiência aqui, ó, que está aqui. Ó. Você vê aqui essa planta no mangue. Viu? Vou mandar o Max focalizar aqui essa planta para ver. Olha aqui. Olha a dificuldade dela para viver no mangue. Não é fácil esse hábito. Uma planta que não tem esse hábito aqui, ela morre fácil. Mas ela criou. Isso custou muito para ela se adaptar numa dificuldade imensa. Imensa. Às vezes no mangue que às vezes recebe água salgada, água doce. Olha a dificuldade que ela tem para sobreviver isto. Você veja uma raiz dessa, olha o trabalho imenso de uma planta dessa raiz, e buscar esses alimentos nutritivos, e buscar água. Ela faz isso para manter ela, porque é uma conexão. É como se essas raízes fossem inteligentes. Ela vai trabalhando e vai fazendo as suas trabalhos. Quando esse trabalho foi, ela muda
Ela fala, ela vai fazendo. Isso custa muito, muito. Você imagina uma planta dessa aqui, como isso aqui é a nossa Vitória Regia, é lá da Amazonas que dá muito essa planta. Você imagina o trabalho que ela tem, porque fica uma folha imensa. Qualquer dia eu vou falar da Vitória Regia, que é essa planta, que ela tem um ensinamento fantástico para nós. Olha a dificuldade que ela teve para sobreviver, ela tem que criar hábitos para ela sobreviver, cria esses espinhos aqui todo em volta dela, e ela fica, às vezes, com muitos metros de largura. A folha, tem folha da Vitória Regia que botam crianças sentadas em cima de tão grande fica essa folha, mas quanto custou isto? Quanto custou o hábito desses cactos? Do nosso mandacaru, do nosso chique-chique. Quanto tempo demorou para nossas plantinhas aqui no hábito? Ele pensa como? Que ele se encheu de espinhos. Por quê? O mecanismo de defesa? Porque senão os animais, numa região seca, vai comer fácil. Ele tem que se defender. E isso custou muito, é muito treino, muito hábito. Eu fico imaginando uma planta dessa aqui lá no deserto da África. Imagine a dificuldade que ela tem para sobreviver, ela para fazer isso. Você pega uma planta dessa aqui, olha onde ela quer, vai deixar as folhas lá em cima, porque os animais não comem, mas é cheio de espinhos de defesa, para ela conservar e armazenar água aqui. É um treino imenso, mas esse treino não é perdido. Nada no universo é perdido à toa. É um treino fantástico. Eu fico olhando essa plantinha aqui, ela para os bichos não quer dizer, ela vai formando, ela praticamente forma a árvore aqui em cima, onde os bichos não podem alcançar. Tem umas que tem que ficar tão alta que às vezes na região tem até zebra, né? Zebra não, tem girafa, se ela não estiver muito alta, porque os bichos pegam. Você pega aqui o nosso bode, ele fica em pezinho assim na ponta da patinha e em pé e vai comer a folha dela lá. Ela tem que ter mecanismo de defesa. Isso daí são hábitos que vão adquirindo com o correr do tempo. Olha essa planta aqui, olha onde estão as folhinhas dela. Que mecanismo de defesa fantástico esses hábitos. Isso são adquiridos, essas informações. Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o hábito existe porque tem um princípio inteligente que está chamando a atenção dela. Principalmente hábitos já costumeiro. Tem planta que aquele hábito é fácil para ela, porque ela já treinou muitas vezes. Tem outra que está começando, é diferente. Por isso que essa diferença muito grande está em cima da evolução do próprio princípio inteligente. O princípio inteligente vai abrir uma discussão imensa para os botânicos, para a agronomia, para todas as linhas, a fisiologia, a bioquímica vegetal, todos esses trabalhos, a própria genética vegetal, ela vai trazer uma compreensão nova. Eu apenas estou chamando a atenção e pedindo a Deus que agora alguns, só na frente, é que os botânicos, as pessoas estudiosas do vegetal, vai trazer essa discussão e vai trazer a experimentação sobre isto. Como já tem experimentação do princípio inteligente no homem, experimentação do corpo espiritual no homem, que é o perispírito. Mas o animal tem perispírito e a planta também tem. Precisa haver entendimento disso. A primeira coisa é chamar a atenção. A segunda coisa é ir para a experimentação. Então, eu humildemente trago essa tese, que não é minha, já vem sendo discutida há tanto tempo. Só que eu trago ela embutida hoje com conhecimento científico que a doutrina espírita me proporciona. Então eu junto material dessas figuras, como eu já falei, eu vou mostrar como é que o princípio inteligente vem até o corpo dela, como é que a informação chega, como são esses filtros para chegar e como é que a informação sai daqui para lá.
essa discussão, eu pego alguns trabalhos, principalmente do Hernani Guimarães, do Jorge Andréa, que é o que eu pego mais, e com algumas adaptações minhas, porque o Jorge Andréa fez para o homem, mas eu vou fazer algumas adaptações ligadas ao estudo dos vegetais. Então, nessa sequência, eu vou levar depois essa discussão como hipótese. Não é verdade científica, porque verdade científica é quando a hipótese virar teoria, mas essa hipótese vai abrir leque para que os grandes experimentadores do estudo da ciência vegetal possam começar seu trabalho. Até o próximo encontro, meu irmão. Boa sorte, Deus te guarde.